Nayara, a gente fala muito hoje da geração Z, né? E eu queria que você dissesse pra gente, por que a geração Z, ela tem medo de sorrir? Então, assim, hoje eu estudei, assim, bastante, assim, para falar da geração Z, porque falar um pouquinho de como está sendo a minha vida, porque eu estou fazendo uma transição que, para mim, ainda está sendo uma novidade muito grande. Eu atuei 20 anos no SUS e os últimos 13 anos na gestão. Então, a gente estava sempre numa unidade de saúde, com muita coisa, tudo isso. E aí, agora que eu saí, que eu fui empreender, a gente vai viver... Eu fazia consultório, mas só do consultório. E aí, no consultório, eu me deparei no atendimento do que todo mundo fala da geração Z. Porque a gente faz, eu faço ortodontista, coloco aparelho, coloco Invisalign, coloco outros aparelhos também, mas isso hoje é uma questão muito importante. E todo mundo sempre me fala assim, pelo menos assim, eu não tenho filhos, então eu acho que isso me faz me aproximar um pouco dessa geração, né, que está aí entre 15 e 28 anos, que para mim eu falo que são meninos, né, porque eu já estou com 45, então... Eu vejo isso, uma diferença, vejo uma dificuldade, às vezes, de comunicação. Eu acho que o adulto mais jovem, ainda estou conseguindo falar um pouco mais. Mas quando você pega 15, 16 anos, eu estou 14 a 16, eu estou me deparando realmente que parece ter medo de sorrir. E aí eu comecei a achar que era isso, que era só medo de sorrir, que era alguma coisa relacionada a dente, a estética. Mas depois eu vi que não. É o modo deles mesmo. Eles parecem que, então a gente fala, no modo avião, é um modo que eles ficam... Porque eu atribuo muito a isso, essa coisa de estar muito na tela, né? Eles já vieram para esse mercado digital, tudo isso, muito diferente da gente. Então, eles perderam muito da relação interpessoal. Então, o sorriso, para mim, deles, tem muita coisa assim ligada à autoestima, tudo isso. Mas eu comecei a ver que não era nem medo de sorrir. Eles simplesmente é uma outra forma de se apresentar. Eu acredito dessa forma. Nossa. Então, eu fico, assim, às vezes tentando entender, assim, dos pacientes, são todos muito diferentes, mas eles têm em comum isso. E até como eu vivo muito rindo, mostrando muito dente, eles falam, tia, você também, se eu tivesse esse dente, eu também ia fazer esse dente. Eu também, gente, eu digo mesmo. E aí eu faria isso, né? E aquela de ser tia, né, que assim, eu não tenho... E eu acho que o fato de eu não ter filho, eu tô achando que isso está me aproximando. E eu tô, tipo, encantada em atender essa geração. Então, isso é uma coisa que eu, assim... Eu não vou nem pro tom, tipo, de eles estão sofrendo, tudo isso, porque antes eu achava que era. Quando eu comecei mesmo, assim, a atender mais eles, eu achava que era. E depois eles foram me mostrando que não. É uma outra forma de enxergar. Eles não têm muita paciência... para quando a gente fica muito nesse tom de que por que você não... Ele não gosta de falar disso. Então, quando eu percebi isso, eu acho que aí eu comecei a... Você mudou estratégia. E aí eu falei, gente, eles têm muito a ensinar a gente. E aí, quando eu falo isso para minhas amigas que têm, é porque você não tem filha, é porque você não sabe o que é passar por eles em casa, ficam tudo naquele jeito que não querem falar nada. E eu falei, a gente também quer falar, né? Assim, a gente fica muito nessa questão, né? A gente totalmente... pelo menos a minha vida foi sempre de muito trabalho, muito. Eu trabalhava mais de 60 horas semanais, então isso é uma mudança também que, para mim, está sendo positiva também, de me respeitar, de conseguir. E de conseguir enxergar que isso também é um momento que a gente quer ficar quieto. Só que a gente tem que estimular o sorriso deles, a gente tem que estimular eles terem essa coragem de sorrir. Eu acredito muito nisso. E eu fico muito feliz quando eu estou no atendimento, o pouquinho que eu tiro quando eu consigo vencer o celular, né? Porque eu disputar atenção com isso aqui é complicado, né? Mas ele já entra na consulta com isso na mão, né? E já botando em alguma coisa. E aí eu falo assim, hoje prometo só 8 minutos. Aí tá bom, tia, 8 minutos. Porque se eu conseguir 8 já é muito, porque pegar a atenção dessa geração muito difícil. É um desafio muito grande. E o bullying? Vamos conversar sobre bullying? Vamos. E aqueles jovens, adolescentes que chegam porque tem um probleminha, né? Um defeito, algo, sei lá, o dente torto, e não consegue, as pessoas ficam implicando, brincando, zoando, e acaba afetando o psicológico. Como é que você... Isso é uma questão também que é uma outra forma de lidar com as questões estéticas que a gente acaba dessa geração hoje vendo no consultório. É bem diferente da rede pública e da rede privada, né? Ainda mais aonde eu atendo aqui na Barra. Na Ilha já é um pouquinho diferente, mas eu atendo aqui na Barra. Então, são públicos bem distintos. Então, o meu foco também é num aparelho que as pessoas já sabem, que é um aparelho estético, tudo isso, por conta do que estou, né, indo de propaganda, tudo isso. E apesar que tem as questões de saúde também. Como a gente está falando da geração Z, sim,
específica. Hoje eu tô atendendo já a Alfa, né? Que tem aquelas crianças de 13, 14, né? Que aí tem outro nome. Eu no outro dia me deparei que eu sou geração X. Eu achava, Gente, que geração que eu sou, que tô eu achava perdida. que eu era da outra. Fui num curso e aí eles pediram pra sério? levantar todo mundo que era da geração X. Então levantou eu e mais, sei lá, 6. Quando ele falou a data, eu falei, gente, eu não sou. Eu achava que era outra próxima. Não, década de 70 é nessa. E aí E era muito para falar disso, né? Tinha alunos ali dentro da coisa, da forma de falar. E eu até conversei com alguns deles com 19 anos, de universidade, na questão do bullying é uma coisa hoje muito séria. Porque quando a gente era criança, eles falam assim, mas eu também... Vamos lá, gente, assim, isso é mimimi, né? Assim, muito dos pais que até levam na consulta tratam dessa forma. Mas não é. Porque a gente, na época... Sim, vamos supor. Eu falo que eu não tenho esses traumas, apesar de sempre ter sido gordinha e sempre ter tido apelidos relacionados a isso, mas mais para a família. Na escola, tudo isso eu nunca tive. E isso, eu não tenho esse sofrimento, eu nunca trouxe esse sofrimento por alguma coisa que eu lembre, assim. E antes era assim, um coleguinha brincava, não sei o quê, aquele seu grupinho fazia aquela brincadeira, aquilo não espalhava. Hoje, com isso aqui... Um grupo de WhatsApp mundo, né? faz um bullying numa proporção muito grande. E eu vejo muito eles também, assim, e as questões estéticas. Tem as questões estéticas, né, que são deformidades, que são muito grandes, que são bem assustadoras, né? Que isso aí a gente não fala, a gente tem que tratar o quanto antes. Mas hoje o que eu me deparo no consultório são adolescentes que não riem, porque tem um espacinho aqui, que um detalhe de milímetros, e ele não ri mais porque tá feio, porque o colega falou que tá feio, isso aqui, não sei o que lá. E aí você tenta entender aquilo, também por conta da quantidade de vezes que eles aparecem na rede social. Hoje você vê que muitos jovens já trabalham com isso muito melhor, né, do que eu. Que sei, nós né? todos juntas. E eles têm uma exigência estética hoje está muito grande. Muito séria, né? Isso é muito sério. Por causa dos filtros também, será que seria isso? Filtro é um problema, sim. Até eu que preciso das fotos, eu faço acompanhamento virtual e pede para enviar a foto. Aí, vem a foto com filtro. Aí eu falo, gente, com filtro. Mas assim eu fico mais bonita, tia. Sim, mas assim a tia não consegue avaliar o que está precisando. Vamos fazer no sistema. Aí manda foto sempre. É muito engraçado. Que eu recebo fotos das mais engraçadas dos sorrisos. Mas é bom que já tem coragem de sorrir. Então eu não fico brigando muito, mas aí na consulta eu falo, é aqui assim, ó, vamos fazer desse jeito. A tia precisa avaliar o movimento. Mas eu também posso mandar uma bonita. Falei, bota uma bonita e o resto que a tia precisa técnica. Então, assim, tem muito essa questão do bullying. Eu tenho muito cuidado com tem bullying. Assim, eu acho que no atendimento do adolescente, a gente tem que pensar, a gente fala muito de escutativa, né? A gente fala muito disso. Hoje é escutativa... No SUS a gente fala disso há muito tempo, mas hoje eu vejo, agora que eu tô vendo rede social, porque antes eu não olhava, eu não mexia nisso. Tinha tempo, né? Não tinha. E eu fui ver que tem uma métrica aqui na rede social, de quanto tempo você ficava. E meu máximo uma vez foi 11 minutos. Aí eu falei, Jesus! Eu não usava. Um trabalho, até de noite eu não usava. E muita gente, e era difícil até como trabalhar, você também, todo mundo usa, né? Eu que não sou parte de um público, eu que sou diferente mesmo, eu percebi que eu que não estava incluída e deveria até estar um pouco mais. Mas isso da rede social, deles... Gente, assim, o bullying está sendo uma coisa que antes eu via muito mais pesado. Hoje eu já estou vendo eles tentando... Agora eu vou tentar falar bem da geração. Pelo menos as crianças de escola, assim. Como eles também estão preocupados com isso.